150 mil reais em dinheiro vivo, dentro de um apartamento, empilhados, escondidos, esperando para serem lavados. Esse foi o momento exato em que o golpe de Sóstenes Cavalcanti e Carlos Jordi desmoronou completamente. A Polícia Federal chegou antes. O plano que parecia perfeito virou a maior armadilha. E agora, não há mais saída. Mas como dois deputados que se vendiam como paladinos da moral, defensores da família e homens de Deus chegaram a esse ponto? Como o esquema milionário montado ao longo de anos ruiu em questão de horas? E por que dessa vez, a jaula é inevitável? Vamos voltar alguns passos. Tudo começou com um esquema aparentemente simples. Candidatos laranjas recebiam dinheiro público do fundo eleitoral. Devolviam em espécie para os deputados. E o dinheiro sujo virava patrimônio privado sem deixar rastros. Pelo menos era isso que eles acreditavam. Movimentaram mais de 20 milhões de reais. Assessores fazendo depósitos fracionados, contas fantasmas. Um sistema montado para burlar toda a fiscalização. E funcionou. Por anos, funcionou. Até que a ganância falou mais alto. Até que eles cometeram erros fatais. Até que a Polícia Federal bateu na porta com mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Flávio Dino. E quando abriram aquele apartamento, encontraram a prova material do crime. 150 mil reais que não deveriam estar ali. O golpe tinha dado errado. Agora Sóstenes e Jordi não enfrentam apenas investigação. Enfrentam o caminho sem volta para a cadeia. E dessa vez, nem os aliados bolsonaristas mais radicais estão defendendo. Porque todos sabem, quando as provas são irrefutáveis, defender é se queimar junto. O plano era engenhoso, vou admitir. Sóstenes e Carlos Jordi não inventaram esse golpe sozinhos. Eles copiaram um modelo que já vinha sendo usado há anos no mundo bolsonarista. A mesma técnica das rachadinhas. A mesma lógica de transformar dinheiro público em patrimônio privado. Mas com uma roupagem nova. As candidaturas laranjas. Funciona assim. Durante as eleições, eles lançavam candidatos fictícios. Pessoas que nunca fariam campanha de verdade, que nunca teriam chance de se eleger, mas que serviam para uma coisa: receber recursos do fundo eleitoral. Dinheiro público, destinado a fortalecer a democracia, desviado para enriquecer meia dúzia de políticos corruptos. Esses candidatos laranjas recebiam as transferências oficiais. Tudo registrado. Tudo aparentemente legal. Mas aí vinha o pulo do gato. Eles devolviam o dinheiro em espécie para os deputados. Sem registro. Sem nota fiscal. Sem rastro bancário que pudesse ser facilmente rastreado. Era a lavagem perfeita. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Porque tem um detalhe. Movimentar 20 milhões de reais não é simples. Mesmo fracionando em depósitos menores, mesmo usando contas de assessores, o sistema do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, eventualmente detecta padrões. E foi exatamente isso que aconteceu. Depósitos de R$ 9.999. Sempre abaixo do limite de 10 mil que dispara alertas automáticos. Mas quando você faz isso dezenas, centenas de vezes, o padrão fica óbvio. E tem mais. Os assessores de Sóstenes e Jordi movimentaram mais de 10 milhões de reais em operações suspeitas. Gente que ganhava salário de assessor parlamentar, mas que movimentava valores incompatíveis com a renda declarada. A Polícia Federal foi juntando as peças. Relatórios bancários, declarações de imposto de renda, testemunhos de candidatos que foram usados como laranjas. O cerco foi se fechando devagar, mas com firmeza. E o objetivo final de tudo isso? Simples. Transformar dinheiro público em patrimônio privado sem pagar impostos, sem justificar origem, sem deixar que ninguém soubesse de onde veio tanta grana. Mas esse plano milionário estava prestes a ruir. Todo criminoso experiente sabe que depois de um susto, você para, recua, espera a poeira baixar. Mas Sóstenes e Carlos Jordi não fizeram isso. E foi aí que o golpe começou a dar errado de verdade. Primeiro erro, a ganância. Em 2023, a Polícia Federal já tinha feito uma operação preliminar contra eles. Nada de grande porte, mas foi um aviso claro. A mensagem era: vocês estão sendo observados. Parem enquanto é tempo. Mas eles não pararam. Continuaram o esquema. Continuaram movimentando dinheiro. Continuaram acreditando que eram intocáveis, protegidos pelo poder político, blindados pela base bolsonarista. Segundo erro, e esse foi fatal: guardar 150 mil reais em dinheiro vivo dentro do apartamento. Gente,
Isso não é descuido. Isso é burrice ou arrogância. Provavelmente os dois. Porque se você está lavando dinheiro, a última coisa que você faz é deixar a prova material do crime guardada na sua própria casa. Mas foi exatamente isso que Sóstenes fez. E quando a Polícia Federal chegou com o mandado de busca e apreensão, lá estava o dinheiro. Empilhado. Lacrado. Segundo ele disse depois. Como se isso fizesse alguma diferença. Terceiro erro. Subestimar Flávio Dino. Eles acharam que o ministro do Supremo Tribunal Federal não autorizaria uma nova operação. Acharam que sem provas contundentes, sem um caso robusto, não haveria aval para busca e apreensão em gabinetes de deputados federais. Estavam errados. A Polícia Federal apresentou um dossiê completo. Movimentações bancárias suspeitas, declarações contraditórias, testemunhos de envolvidos. E Flávio Dino autorizou. O momento decisivo foi esse. Quando a PF bateu simultaneamente nos gabinetes e nas residências, não houve tempo de esconder nada. Não houve tempo de apagar conversas, de destruir documentos, de transferir o dinheiro para outro lugar. Foi tudo rápido, coordenado, eficiente. Do jeito que uma operação contra a corrupção deve ser. E tem um detalhe que selou o destino deles. Os celulares. Quando a Polícia Federal apreendeu os aparelhos de Sóstenes, de Carlos Jordi e dos assessores, o jogo acabou. Porque celular não mente. Celular guarda tudo. Conversas no WhatsApp combinando os repasses, transferências via Pix, acordos sobre quanto cada laranja deveria devolver. Tudo ali, registrado, pronto para ser periciado no Instituto Nacional de Criminalística. E é aí que o golpe não dá só errado. Vira o pior pesadelo deles. Os celulares agora estão no INCC, Instituto Nacional de Criminalística. E o que eles vão revelar vai ser devastador. Porque não estamos falando de conversas isoladas, de um ou outro deslize. Estamos falando de um esquema coordenado, documentado, com mensagens, transferências, orientações sobre como burlar o sistema. Pensa comigo. Se você movimenta mais de 10 milhões de reais através de assessores, precisa combinar isso. Precisa dar ordens. Precisa confirmar que o dinheiro foi depositado, que foi retirado, que chegou ao destino final. E tudo isso fica registrado. Até conversa apagada pode ser recuperada pela perícia. Então não tem escapatória. Mas as provas não param por aí. Tem a movimentação bancária rastreada e documentada. Assessores que ganhavam, sei lá, 5, 6 mil reais por mês, mas que movimentavam 50, 100 mil. De onde vinha esse dinheiro? Como justificar? Não tem como. É incompatível. É suspeito demais. É prova de lavagem. E tem um detalhe importante. Esse padrão criminoso não é novidade. É a mesma técnica usada nas rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Mesma lógica, mesmos erros. E já existe precedente de condenação. Já existe jurisprudência mostrando que esse tipo de esquema é crime, é punível e pode render anos de cadeia. Então, quando você junta tudo, dinheiro vivo encontrado, movimentações suspeitas comprovadas, celulares apreendidos, testemunhas que foram usadas como laranjas e agora estão colaborando com a investigação, não tem defesa que segure, não tem advogado que consiga reverter, não tem instância que vá absolver. A inevitabilidade da condenação não é achismo, é matemática. É juntar as peças e ver que o quebra-cabeça está completo. E que a imagem que ele forma é a de 2 deputados corruptos indo direto para a cadeia. Mas aí, quando todo mundo já sabia que o caso estava perdido, Sóstenes resolveu fazer uma coletiva de imprensa para tentar se explicar. E foi aí que ele cavou a própria cova.